Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aí mais um vídeo de testando setups, que é aquele quadro onde eu programo o setup de algum trader e testo aqui em alguns ativos para vocês, tá? E também, depois de eu programar o setup, eu disponibilizo com código aberto no meu Google Drive para vocês poderem baixar e eu mostro para vocês aí como que vocês fazem para acessar. Tá? Mas antes disso, o setup de hoje vai ser do Richard Dennis. Richard Dennis foi um trader americano lá dos anos 80, 90 que criou um grupo chamado Turtle Trading, que era um grupo que desenvolvia várias estratégias de trade para o mercado americano. Tá? Então, se você procurar Turtle Trading no seu Google aí, você vai achar centenas de estratégias deles. E eu vou estar trazendo para vocês uma delas, tá? Que é a que eu vou programar hoje. Então vamos lá. A estratégia ela vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente vai inserir o nosso indicador chamado Highest, que já tem nativo aí no seu Profit. A gente vai inserir aqui, vai inserir também o Lowest e vai inserir também o nosso True Range. Beleza? Inserido o True Range, a gente vai colocar uma média nele. Então a gente vai buscar aqui média móvel e vai colocar no True Range uma média de 20. Então quais vão ser os períodos do nosso setup, tá? Então vamos lá, deixa eu tirar o zoom aqui. O highest, que é a linha de cima aqui, é no período 20 e já tá aqui, ó, período 20, beleza? O lowest, que é este cara aqui, ele é período 10, tá? Então este setup que eu vou estar apresentando para vocês hoje é um setup só de compra. Como ele operava no mercado de ações, eu vou testar em ações, tá? Mas nada impede de vocês testarem aí índice, dólar, etc. Beleza? Então eu estou aqui usando como exemplo a Petrobras 4 no gráfico diário, beleza? PETR4. O True Range, a gente vai usar o período de 20, beleza? Aqui tá, período de 20. E a média do True Range, que é essa média verde aqui, também de 20. Então como que funciona o setup dele? Então o setup dele vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente tiver um preço de fechamento que for maior do que o highest anterior, a gente vai comprar. Então, por exemplo, este preço aqui, ele não foi maior que o highest anterior, então a gente não vai comprar. Este preço de fechamento aqui também não foi maior do que o highest anterior, mas esse foi, tá? Então esse daqui foi maior do que esse highest aqui, então o highest seria essa linha de cima aqui, tá? Que seria a máxima das máximas dos últimos 20 períodos. Então neste candle aqui, no fechamento dele, tá? Nessa setinha que eu vou colocar aqui para vocês, seria o nosso ponto de compra. O stop, ele posiciona da seguinte forma. Então, se a entrada foi aqui, a gente vai ver qual é o valor da média aqui do nosso True Range, tá? Então tá aqui em verde, foi 0,57 e vai multiplicar por 2. Então, 0,57 vezes 2 dá 1,14. Então a gente vai colocar o nosso stop R$ 1,14 abaixo do nosso ponto de entrada. Então daria mais ou menos aqui, tá? Então nosso stop ficaria mais ou menos aqui, R$ 1,14 abaixo do nosso ponto de entrada. Beleza. E aí a gente colocaria um stop também aqui, que ele vai ser o nosso trailing stop, que também vai dar a nossa saída, tá? Então ele não tem um alvo fixo de saída, ele tem um alvo que vai se arrastando junto com o preço. Então, beleza. Aqui está o nosso stop inicial. O preço foi movimentando. O nosso stop vai acompanhando o nosso lowest de 10 períodos, que é esse cara aqui. Tá? Então, ele vai acompanhando, acompanhando. A partir deste momento, esse stop aqui ele deixa de funcionar. Por quê? Porque a gente já tem um stop aqui que está mais alto. Então, a gente vai acompanhar o preço, continuar acompanhando o preço através deste nível aqui, que é o nosso lowest. Tá? Então a gente vai acompanhando, 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 até que o preço bateu aqui. E aí sim a gente saiu da nossa operação. Então aqui foi uma operação na Petrobras, que deu aí 22%, R$ 4,50, tá? De diferença. Então 22%. Beleza? Então esse é o nosso setup que eu vou programar. Então eu vou programar ele agora para vocês. E volto com vocês daqui a pouquinho, já explico como eu fiz a programação e aí a gente começa a fazer os nossos testes. Bom, programado agora, eu vou mostrar para vocês como ficou a programação e aí a gente já vai para os backtests, tá? E eu vou mostrar para vocês também como vocês fazem para baixar o arquivo se vocês quiserem testar aí na casa de vocês.
beleza? Então aqui na programação eu declarei 4 entradas, tá? Então a gente coloca input e aí as 4 entradas que seriam os parâmetros da nossa estratégia. Então são 4 parâmetros. Primeiro, o período do canal superior, que seria o período do highest, que é 20. O período do canal inferior, tá? Que eu dei o nome de período CI, que é o do lowest, que é de 10. O período do ATR, que é de 20. E o período da média do ATR, que também é de 20. Beleza? Aí as variáveis, eu criei uma variável para armazenar cada um dos indicadores. Então, o canal superior, o canal inferior, o ATR, a média do ATR. Então, essas 4 variáveis aqui vão armazenar os valores desses indicadores. E eu criei uma variável aqui, stop, que vai ser a que vai armazenar o valor de 2 vezes o ATR. A média do ATR, né, que seria o stop inicial aí do nosso código, que eu mostrei para vocês ali na explicação do funcionamento da estratégia. E aí eu declarei como float porque são pontos flutuantes, são números quebrados, beleza? Aí aqui eu declarei compra e saída de compra como boolean, que são condições de verdadeiro ou falso. Então, sempre que a condição que eu defini para a compra for verdadeira, essa variável vai ser verdadeira. Se essas condições não forem atendidas, essa variável aqui vai ser falsa. Mesma coisa aqui para a saída de compra. Então, criei uma condição que vai dizer para a gente se é uma hora de comprar e uma outra condição que vai dizer para a gente se é uma hora de sair, beleza? Então vamos lá. Começando o código aqui, entre begin e end, a gente coloca primeiro as definições dos indicadores. Então o canal superior, que seria o highest, a gente chama o indicador no profit, que a gente chama da seguinte forma. O highest, abre parênteses, o highest de quê? Então a máxima das máximas. Então highest das máximas e o período, vírgula, o período. No caso aqui o período eu chamei de período CS, que é esse 20. Então highest, high, período CS, beleza? Canal inferior, mesma coisa, só que lowest. Então lowest, low, período do canal inferior, período CI, que é esse cara aqui, que é 10. Beleza? Já declaramos aqui os nossos indicadores. Agora a gente vai para a plotagem. Então eu mandei o código plotar o canal superior e o inferior, tá? Então plot e plot 2. Na hora que eu der o play aqui, ele vai plotar para a gente no gráfico. E aí vocês vão conseguir ver. Beleza? Então vamos lá. Depois eu tenho que declarar o nosso TrueRange. Então eu chamei de ATR, que é este cara aqui, essa variável, que eu vou chamar o indicador TrueRange, que se chama dessa forma no Profit. AVG, TrueRange, abre parênteses aqui, o período, vírgula, 0. 0 seria para média aritmética e 1 se você quiser exponencial, tá? No caso aqui, a gente vai trabalhar só com média aritmética, então é o 0. E aí a gente faz uma média deste indicador aqui, que eu chamei de MATR, que é a média do período, que é esse cara aqui, ó, período MATR, média de 20, do ATR, que é esse que a gente calculou aqui em cima. Beleza? Então a gente já tem os nossos 4 indicadores que a gente vai usar aqui no nosso código. Agora, para variável de comparação, verdadeiro ou falso, eu declarei aqui, ó, como ela é uma variável boolean de comparação, eu chamei ela de compra, que vai ser verdadeiro quando o preço de fechamento, ou seja, close, for maior que o canal superior anterior. Por isso que tem esse 1 aqui. O 1 a gente chama quando é o anterior. Se fosse o ante-anterior, coloca 2 e por aí em diante, tá? Se colocar 0 ou sem nada aqui, ele vai estar considerando o atual. Mas não é o caso, a gente quer saber qual é o valor anterior, então a gente coloca como 1. Beleza? Então a compra vai ser verdadeira quando esta condição aqui for satisfeita. Enquanto isso não tiver sido satisfeito, essa condição de compra vai ser falsa. Beleza? E aí vamos para a execução do nosso código. Se não tem posição, então essa função aqui, ó, hasPosition, ela vai retornar se tem posição ou não aberta no nosso gráfico. Então eu estou dizendo aqui, if not, então se não tem posição, e a condição de compra for verdadeira, então se não tem posição e a condição de compra e compra for verdadeiro, então ele vai fazer o quê? Comprar a mercado. Tá? Por que eu coloquei esse not hasPosition? Porque se eu tivesse colocado só if compra, sempre que a condição de compra fosse verdadeira, ele iria comprar. Então ele poderia ficar aumentando posições aí enquanto não saísse da operação, né? Então não é o que a gente quer que ele abra uma posição só e só volte a comprar quando não tiver a posição. Então por isso que eu coloquei esse if not hasPosition. E aí a gente declara aqui buy at market, que é comprar a mercado. Beleza? Aí criei também a outra condição, que é a saída de compra, que é este cara aqui, que também é uma comparação.
Então a nossa saída de compra vai ser quando o close for menor ou igual ao canal inferior anterior, tá? Então sempre que o close for menor do que o canal anterior, ele vai sair da nossa operação. E o stop, então, é a nossa média do OTR vezes 2, tá? Que é o stop inicial. E aí, aqui dentro, eu coloquei as condições, então, de stop. Então, eu declarei aqui, ó, se is bought, ou seja, se está comprado, então ele vai começar alguma coisa. Então, a gente coloca aqui entre begin e end. E aí, eu coloquei aqui dentro do isBot aqui, dentro do begin e do end, se a saída de compra for verdadeira, então, if saída de compra, então, até coloquei em português aqui, posso colocar em inglês, que eu estava fazendo tudo em inglês. If saída de compra, então fechar a posição. Então, se esta condição aqui for verdadeira, ou seja, close menor ou igual ao canal inferior anterior, ele vai fechar a posição. Então, close position. E aí também coloquei uma outra condição aqui, sell to cover stop, que é vender para cobrir em stop, ou seja, vai posicionar um stop, uma venda de stop da minha compra. Então, por exemplo, sell to cover é vender para cobrir. Então, se você está comprado, você tem que vender para cobrir. Se você está vendido, você tem que comprar para cobrir. Tá? Então, o stop a gente coloca desta forma aqui no caso de compra. Tá? Então, a gente tem que vender para cobrir. Então, sell to cover. Beleza? E aí, aqui, aonde que a gente vai vender? Então, é o preço de compra. Então, onde a gente abriu a nossa posição, buy price, menos o stop, menos 2 vezes a média do ATR. Tá? Que no caso lá que eu dei de exemplo para vocês seria R$1,14, mas isso ele calcula automático para a gente. Beleza? Então esse é o código, para quem se interessar, foi este o pensamento que eu fiz para programar aqui. Agora sim, para fazer os backtests e ver se funciona. Então eu estou na Petrobras 4 aqui, eu vou executar. Lembra que eu mandei plotar aqui, ó, o canal superior e o inferior? Então, a gente pode fazer o seguinte, tá vendo que ele está plotando em janelas separadas? Se a gente clicar nesse quadradinho aqui, ó, ele vai passar para o gráfico. Beleza? Então ele fez algumas operações aqui, ó. Aqui ele fechou, deixa eu abrir aqui, fechou acima do anterior, ele comprou. Esse daqui fechou abaixo do anterior, do lowest, e aí ele saiu da operação. Então aqui foi uma operação aí que deu 4%. Depois ele fez uma outra entrada aqui, ó, que aqui fechou acima do anterior e veio sair aqui. Aqui foi um loss de 1,5 ponto. Tá? Voltando para trás aqui, vamos ver outras operações. Então ele entrou aqui, que fechou acima do anterior, e foi sair aqui, que fechou abaixo do anterior também, 11%. Tá? Então aqui eu estou olhando a Petrobras. Na Petrobras a gente teve esses resultados aqui de baixo. Tá? Então ele teve... Eu estou olhando aqui 1 ano de backtest, eu vou até aumentar, só para a gente ter, como é ações e está no gráfico diário, a gente pode colocar um período maior. Então vou colocar de 2014 até 2024, tá? 10 anos aí de backtest para a gente. E aí a gente consegue ver então que na Petrobras 4, PETR4, a gente teve 35 operações executadas, 19 vencedoras, 16 perdedoras, tá? Deu um percentual aí de 54% de acerto, só que um fator de lucro de 3,28, o que significa que quando ganha, ganha muito mais do que quando perde. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, média de operações vencedoras de R$173, média de operações perdedoras de R$62, tá? Então a gente tem uma razão média aqui, média lucro de 2,76, ou seja, ele ganha 2,76 vezes mais do que quando perde, tá? Então isso daqui foi a PETR4. Vamos ver, por exemplo, a Vale. A Vale a gente já teve um resultado diferente, né? Então a gente tem 43 operações, 16 só vencedoras, 27 perdedoras. Então ele está perdendo mais do que ganhando em percentual, tá? 37% só ele ganha, porém ele está ganhando muito mais do que quando perde. Então veja que a razão está 2,08. Isso significa que ele está ganhando 2 vezes mais quando ganha do que quando perde. Isso deu um fator de lucro de 1,23 e deixou a gente aí no positivo. Tá? Então, para Vale, essa estratégia aí também é boa. Eu estou olhando no gráfico diário, tá? Vamos ver outra ação aqui, pode ser um banco. Itube 4, que é o Itaú. Então, o Itaú aqui, ó, para a gente, deu um fator de lucro de 1,32, também deu lucro para a gente. 44 operações no total, 16 vencedoras e 28 perdedoras. Mesmo caso da Vale lá, ó, tá
errando mais operações do que acertando, mas as que acertam ganham muito mais do que as que perdem. A gente está ganhando aqui R$183 e perdendo 79 nas operações que dão prejuízo, tá? Então dá uma razão aí de 2,31, ou seja, a gente está ganhando 2,31 vezes mais em operações que a gente ganha do que quando perde. Beleza? E aí tá dando positivo aqui. Vamos pegar uma outra totalmente aleatória aqui, sei lá, JBS S3. Na JBS, mesmo caso também da Vale e do Itaú, 32% de acerto só. Porém, aí a razão, né, de perda, de ganho para perda, 2,65. Está ganhando em média 246 quando acerta a operação e perdendo 93 quando perde, tá? Então ainda assim manteve positivo. Vamos pegar uma que foi péssima aí nos últimos dias, Americanas, que teve aquela confusão toda. Até Americanas, que teve aquela confusão toda lá, tá dando um resultado positivo. Então a gente teve só 27%, olha só. Então a gente não precisa ganhar nem 30% das operações para que esse setup aí seja lucrativo. Lembrando que você pode alterar aqui os períodos também, fazer uma otimização e aí testar aí se você encontra algum parâmetro melhor que traga mais lucro, tá? Então você pode adaptar como foi feito lá em 1980, 1990 esse setup, adaptar para o mercado brasileiro aí pode ser uma boa ideia, tá? E aí a gente tem aqui também Americanas, que eu coloquei para vocês, só acertou 27% das operações, só que olha só, quando ela ganha em média R$740 e quando perde 235. Lembrando que eu estou fazendo o teste aqui só com sem ações, tá? Então se você opera mais, você vai ter um resultado maior, beleza? Então aqui eu estou fazendo o teste operando somente um lote padrão aí de 100 ações. Então esse foi o setup. Eu vou estar mostrando aqui agora para vocês como que vocês fazem para baixar. Você pode acessar o link na descrição que vai cair na minha árvore de links aqui, tá? Então você acessa aqui o meu Google Drive, vai estar neste carinha aqui. Depois vai ter aqui, ó, testando setups, tá? Aqui eu já coloquei o arquivo, tá aqui, ó, Richard Dennis Turtle Trading, tá? Clicando nos 3 pontinhos, você vai ter o botão aqui de download. Ele vai baixar aí para vocês no seu computador, você importa no seu Profit, beleza? Vamos fazer um teste agora, vou colocar aqui só para finalizar o índice futuro. Eu estou no índice futuro de um dia, acho que ninguém vai fazer swing trade no índice futuro, então eu vou mudar os tempos gráficos aqui. Vou colocar 1 minuto, vamos ver se ele serve para algum tempo gráfico aí mais conhecido. Tá? E aí vocês podem fazer as adaptações aqui. Então no índice futuro, vamos esperar ele carregar, como é um tempo gráfico menor, e eu acho que eu deixei desde 2014, acho que ele não vai puxar tudo isso, acho que ele puxa um ano só. Ele puxou aqui, ó, deu negativo, tá? Então no índice futuro de 1 minuto, com estes parâmetros não funcionou. 2 minutos, com estes parâmetros, deixa ele carregar aqui, também não funcionou, tá? 0,84 de fator de lucro, não é interessante. Nos 5 minutos, também não funcionou, tá? Ficou negativo. E aí, por fim, vamos testar aqui nos 15 minutos, que também não funcionou, tá? Então, com esses parâmetros aqui, para o índice futuro, nos gráficos de candle mais conhecidos aí, a gente não teve um resultado legal. Vou colocar aqui, sei lá, no dólar, WDO FUT, 15 minutos, deixa carregar. Não funcionou. 5 minutos. Ó, nos 5 minutos ele está praticamente no 0 a 0, né? 1,01 de fator de lucro é praticamente 0 a 0, tá? Então também não funcionou nos 5 minutos. Vamos para 2 minutos e depois para 1 minuto. E aí sim, eu finalizo o vídeo por aqui, tá? Então, ó, no 2 minutos ele já chegou num resultado aqui até que interessante, tá? Ele está puxando desde o dia... Deixa eu reduzir aqui para 1 ano, porque não está dando para ver quando começa. Eu coloquei 10 anos, né? Tá? Então ele está puxando aqui desde o dia 3/5 até hoje, tá? Hoje é dia 7/8, 3/5 de 24 até 7/8, no gráfico de 2 minutos. Deu um resultado interessante, tá? No 2 minutos. E aí, por fim, no 1 minuto, tu ficou aqui em 0,85, também não deu muito certo, tá? Você pode testar em Renkos, em gráfico de trades, ponto figura, etc. Beleza? Então se você curtiu do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Precisando de serviço de programação, no meu link na descrição também tem o meu Telegram. Você pode me chamar lá e eu faço um orçamento para vocês. Beleza? Então fico com vocês aí, até o próximo vídeo.